Semana 16 da nossa série de leituras bíblicas, Salomão, o rei que teve tudo nas mãos e jogou fora. Mas não será a queda de Salomão que vamos destacar nessa mensagem, mas aquilo que tornou Salomão famoso na Bíblia e na cultura, a sua sabedoria. Vamos falar de sabedoria hoje. Salomão tinha 20 anos, aproximadamente, quando se tornou rei de Israel. Vimos semana passada que o povo estava preocupado porque ele tinha que substituir um rei que havia tido muito sucesso. E também porque Salomão era jovem e inexperiente. A preocupação era legítima, mas provou-se desnecessária, porque Deus visitou Salomão no começo do seu governo e lhe fez uma proposta. Disse que lhe daria em grande quantidade o que ele quisesse, 3 opções: poder, riqueza ou sabedoria. Salomão escolheu sabedoria e, tal como lhe fora prometido, recebeu de Deus uma imensa quantidade. Ninguém nunca havia recebido tanta. Nós temos registrados coleções de frases de Salomão que revelam a sua sabedoria. O livro de Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, alguns salmos. A forma como Salomão conduziu Israel, especialmente no início do governo, também revela a sua capacidade administrativa superior. Mas temos poucas histórias que demonstram Salomão provando a sua sabedoria na prática. A principal talvez seja esta de hoje, que nós vamos ler. Eu vou dividir essa história em 3 partes, seguindo o texto: a necessidade da sabedoria, a fonte da sabedoria e, por último, a sabedoria encarnada. A sabedoria de Salomão, a necessidade da sabedoria. Se você ainda não se deu conta, logo vai se dar a necessidade que a gente tem de sabedoria. Se ainda não aconteceu com você, vai acontecer de aceitar um emprego que você não deveria ter aceito, namorar uma pessoa que você não deveria ter namorado, contratar alguém que você não deveria ter contratado, educar um filho de um jeito. Coisas da vida, consequências trágicas, problemas financeiros, decisões profissionais, superdimensionamos isso, desvalorizamos aquilo, damos cabeçadas por tomarmos decisões que não foram competentes, com respeito às realidades da vida. A necessidade da sabedoria. Filósofos vão argumentar, os mais velhos não têm dúvidas, e nós, na medida que vamos vivendo, vamos nos deparando com situações de todo o tipo que exigem sabedoria. Vemos esta necessidade no texto de 2 formas. A primeira é a seguinte: há uma escolha a ser feita. 2 opções se apresentam diante de nós, e é aí que começa a necessidade. Intersecção na estrada. Devo me casar? Não devo me casar. Este emprego? O outro. Carreira X? Carreira Y. Morar no Rio? Não morar no Rio. Encruzilhadas. E cada vez que temos uma, precisamos de sabedoria, e cada vez mais nós precisamos de mais, porque nós vivemos num mundo de múltiplas escolhas. Tudo muito aberto. Na história, Salomão tinha diante dele não muitas opções, eram apenas 2, basicamente 2 mulheres, uma criança, ainda assim, uma escolha a se fazer. A necessidade de sabedoria. Outra coisa que vemos no texto são situações onde as regras não ajudam, onde não há leis para resolver. Situações de contexto, interpretativas. Salomão está com um caso na mão que requer grande sabedoria porque as regras não ajudam. Quando você é um juiz, normalmente você tem que julgar casos que estão previstos na lei. A guarda de uma criança, por exemplo, é uma situação comum na nossa sociedade.
Hoje em dia há regras, há parâmetros, há critérios que ajudam o juiz a decidir quem ficará com a criança, a mãe ou o pai, ou uma guarda compartilhada. Própria comprovação de paternidade. Você tem hoje em dia mecanismos, exames de DNA, que ajudam a decidir. Salomão não tinha nada disso na sua frente. Um bebê estava sendo disputado, não por um casal, mas por duas mulheres, ambas se dizendo mães. E as regras não ajudam, não há nada na Constituição de Salomão que o ajude a decidir. E não há nem critérios sociais. Porque se você tiver uma mulher de classe média, articulada, educada, com um bom advogado do lado, disputando a criança com uma mulher que vive talvez em situação de moradia de rua, o juiz poderia aproveitar essa diferença social para favorecer uma delas. Sociedades dão aos tribunais critérios, prerrogativas, e provavelmente a mulher de classe média alta teria alguma vantagem social que lhe ajudaria a ganhar a causa da outra. Mas diante de Salomão estão duas prostitutas, duas mulheres na mesma situação de fim da fila, ambas na parte baixa da pirâmide, as duas na mesma posição, nenhuma tem vantagem e nenhuma tem evidência comprobatória. No versículo 18 nos é dito que não havia ninguém nessa história que poderia testemunhar a favor de alguma delas. E é aí que necessitamos sabedoria mais do que nunca. Quando há opções na nossa frente e quando as regras não ajudam. Duas pessoas interessadas no nosso amor. E ambas parecem boas. Duas ofertas de emprego. E ambas parecem boas. Dois candidatos a votar. E ambos parecem bons, ou não, ou ambos são ruins. Uma escolha e não tem regra para decidir. Tem uma conversa difícil que de vez em quando eu sou chamado a participar. Um esposo ou uma esposa cristão me pedem um conselho. Essa pessoa descobriu que o seu cônjuge, com quem está casado, tem sido infiel a ela. O que Deus quer de mim, pastor? Devo me separar? Posso me divorciar? Ou devo perdoar? Difícil. Nesses casos, a Bíblia não diz que você tem que ficar casada e não diz que você deve se separar. Como assim? Não tem uma resposta certa? Tem. Existir resposta certa? Existe. Existe uma decisão sábia e uma decisão tola. Mas não vai dar para se guiar por regras, por versículos bíblicos que decidam a situação. Você terá que se decidir, se guiar pela sua competência de ser sábio diante das questões da vida. Você conhece o seu próprio coração numa situação dessa? Você conhece o coração do seu cônjuge? Você consegue medir as consequências de um divórcio ou de estar casado? Para todos os envolvidos, uma decisão será correta, a outra nem tanto. Você saberá dentro de alguns anos, mas não há regra para nos orientar. Temos que nos orientar na nossa sabedoria. Eu prefiro as conversas pastorais onde eu posso dizer, está escrito. Creia, obedeça, Zé Fini, ponto final. Onde há regras. Mas tem uma infinidade de situações da vida onde não há regras. Isso fica bem claro no livro de Provérbios, que é um livro de Salomão e não é um livro de regras, é um livro de sabedoria. Se você lê Provérbios, e Provérbios 26 é o caso clássico, no versículo 4 e no versículo 5, no 4 diz assim, não responda ao insensato conforme a sua insensatez,
E no 5 diz: responda ao insensato na sua insensatez. Como assim, pastor? Qual desses versículos está certo? Eles são contraditórios. O que eu devo fazer? Entrar num debate com uma pessoa fanática e não razoável e tentar refutar ela? Ou eu devo evitar debates com pessoas fanáticas e insensatas que não são razoáveis? Qual é a resposta de Provérbios? Às vezes, entrar num debate desse é um desastre. E às vezes, não entrar é um desastre. Precisaremos nos guiar pela competência de lidar com as situações da vida caso a caso. Precisamos muito mais do que regras nesses momentos, mas sabedoria, discernimento. Vocês estão vendo como a gente precisa? Como a gente precisa? Você tem sabedoria suficiente? Como a gente consegue mais? A fonte da sabedoria. O texto não fala apenas da necessidade da sabedoria, mas ele nos revela características da sabedoria, especialmente nos dá um norte de raiz, de fonte da sabedoria. É um detalhe no texto, mas funciona para nós como uma pista. Nesta história, vemos que quem é que tem sabedoria? Quem tem sabedoria é o rei. Versículo 28 fica bem claro isso. Todo mundo lá ficou admirado com Salomão, com o rei, porque viram que ele tinha sabedoria. Algo muito comum na literatura antiga. Reis, em tese, têm sabedoria. As pessoas esperam que a sabedoria venha de cima, venha do trono, do palácio. E está aí um princípio, gente. O que você quer que você tenha como a coisa mais importante, o que quer que seja o seu rei, aquilo que reina na sua vida, aquilo que você se submete, aí está a fonte da tua sabedoria. Sabedoria flui do rei. Se você tem um rei verdadeiro, terá sabedoria verdadeira. Se você tem um rei fake, terá sabedoria fake. Se o teu rei tiver a cor vermelha, tua sabedoria terá a cor vermelha. Se o teu rei tiver a cor amarela, tua sabedoria será amarela. A nossa sabedoria é determinada pelo que reina na nossa vida. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pergunta é: quem é o Senhor que está guiando a minha vida? Quem é o Senhor que orienta? Se estivermos com o Senhor certo, estaremos no bom caminho da sabedoria correta. Sabe que em Provérbios, a palavra mais usada para a sabedoria é uma palavra que significa treinamento. Tem a ver com disciplina. Não há no Antigo Testamento a ideia de sabedoria sem você estar debaixo de algum senhor, de algum rei, de alguma autoridade. Tem um livro na literatura hebraica que está na Bíblia católica chamado Eclesiástico. É um livro de autoria de um tal Jesus, filho de Siraque, não o nosso Jesus, um outro Jesus. E no final do livro, o homem que encontra a sabedoria, ele convida os outros para encontrarem também. Ele basicamente diz: venham todos os que querem sabedoria, hospedem-se na minha casa, comprem ela sem dinheiro e, olha que interessante, dobrem o seu pescoço para o seu jugo. Estejam prontos, quem quiser disciplina, a aceitar a disciplina. Mesmo vocês, vejam vocês, que grande descanso e que grande paz eu encontrei. Vejam, a sabedoria está baseada no jugo para o qual a gente dobra o pescoço. Jugo significa controle. Para o que eu dou o controle da minha vida? Se somos budistas, muçulmanos, cristãos, ateus, a sabedoria vai passar por aí.
pelas minhas crenças, pelas ideologias que eu sigo, como aquilo que é o mais importante para a minha vida. Mas se você professa uma religião, mas ela não é a coisa mais importante para você, ela não é aquilo que dá a você a autoridade para guiar você, ou então se você não segue nenhuma religião, daí ainda assim precisamos nos perguntar, o que é que funciona como uma religião, como um senhor? O que é aquilo ou quem eu sigo na minha vida, eu me oriento, o que tem sido o meu jugo? Se for dinheiro a coisa mais importante, então sabedoria fluirá daí. Terás uma intersecção e é o dinheiro que vai te orientar. Te oferecerão uma oportunidade de trabalho bem interessante, tem as suas vantagens, que está em sintonia com seus dons, mas paga X reais por mês. E te oferecerão uma outra oportunidade de trabalho, que talvez não tenha nada a ver contigo, e talvez seja arriscada, e talvez seja problemática, mas nessa oportunidade te oferecerão X reais por mês. E você sabe qual que você vai tomar a decisão, porque você está sendo guiado pelo rei dinheiro. Você toma essa decisão, as regras não vão te ajudar, você vai decidir com base ao que é prioridade para você. Só que se o teu rei for uma fraude, a sabedoria que emana desse rei, desse senhor, também será. Porque veja o que acontece, em longo prazo, o dinheiro é o rei que governa a sua vida. Talvez até você tenha um bom emprego, mas você poderá tomar decisões eticamente inadequadas, sonegar um imposto, você pode tomar algum atalho que vai te destruir, até mesmo financeiramente. Outro exemplo, se o teu rei, se o teu senhor, tua fonte de sabedoria é o trabalho, não dinheiro, mas trabalho, a sua carreira, o reconhecimento que você tem, até parece digno e tal. Mas veja o que acontece, se o que é mais importante para você for trabalho, quando vierem as encruzilhadas da vida, você escolherá trabalho ao invés de descanso, trabalho ao invés de família, trabalho ao invés de Deus. E no fim, que irônico, porque se a gente faz do trabalho a coisa mais importante da vida, no longo prazo, as decisões que a gente toma vão prejudicar o nosso trabalho. Porque aquilo, nós vamos nos tornar menos produtivos. É assim com qualquer rei falso que a gente segue. No final, aquilo que nos governa, se não for verdadeiro, nos derruba, nos leva à perdição. Na frente de Salomão estão duas mulheres. E Salomão tem uma sacada brilhante para descobrir qual é o rei delas, qual é o jugo. O que é que está no coração liderando cada uma? Quem é o rei? É interessante. E ao invés de olhar para elas e fazer suposições, o Salomão encontra uma forma de fazer com que a sabedoria dela seja revelada. Salomão desembainha, saca uma espada. Não vai matar o bebê. Ele sabe que a espada não é a solução. A reação delas é. As respostas delas são a chave. E o que acontece? Uma das mulheres revela o seu rei. O que é? A maternidade. Ela mostra que a maternidade é mais importante que a criança. Uma das mulheres idolatra, está completamente obcecada com a maternidade. E aí ela mostra que ela não se aguenta de ciúmes, de inveja, de infelicidade com a ideia de que a outra vizinha tenha um filho e ela não, e o dela esteja morto. Ela não está nem aí se a outra criança da vizinha vai morrer. Porque é assim, se maternidade, se paternidade é mais importante para a gente, no fundo, a gente não se importa com os filhos, a gente se importa com a gente mesmo. Se carreira, se dinheiro for a coisa mais importante da nossa vida, não é com trabalho, não é com
com a carreira que a gente se preocupa, é com a gente mesmo. Por isso, sempre que a gente segue um rei fraude, nós estaremos caindo na loucura. Quando a mulher diz, deixa que a criança morra, e aí nenhuma de nós fica com ela, é loucura, gente. Ela perde a razão. Qualquer pessoa em sã consciência saberia que ela não é a mãe. Ela cai numa loucura. E por que ela cai nessa loucura? Porque ela cai na asneira de falar uma imbecilidade dessas diante do rei. Porque maternidade, o desespero de ser mãe, é o jugo no pescoço dela. Ela está obcecada e vai fazer qualquer coisa, cometer qualquer loucura, para chegar nesse fim, para ser mãe. E ela cai por causa da obsessão dela. Rei errado, resposta errada. Rei errado, sabedoria errada. A fonte de sabedoria tem a ver com quem é o nosso rei. Qual é o jugo, a canga no nosso pescoço? Todos nós temos dobrado o nosso pescoço para alguma autoridade, para alguma obsessão. Nossa sabedoria virá daí. E se não for o rei certo, o jugo certo, seremos, me escute, meu irmão, seremos levados à loucura. Mais dia ou menos dia, perderemos a cabeça. Cairemos numa decisão louca, equivocada, que fará com que a gente perca tudo o que nós estávamos tentando construir dentro daquela obsessão. Ficaremos desgovernados. Não dá, gente, para ter nenhum rei que não seja o rei verdadeiro, a fonte verdadeira de sabedoria. Meu ponto final, a sabedoria exemplificada e encarnada. O texto nos ajuda a reconhecer a necessidade de sabedoria, ele nos ajuda a encontrar a fonte da sabedoria, ela vem do rei, daquilo que nos governa, mas ela também não apenas nos ajuda a encontrar isso, o rei verdadeiro, a sabedoria verdadeira, revelando, por exemplo, um currículo, siga isso, ou um TED Talk, ou uma palestra de 12 passos. Não, o texto ele exemplifica a sabedoria. Ele corporifica a sabedoria correta, divina, que vem dos céus. Primeiro nós vemos isso, essa sabedoria exemplificada no próprio Salomão. Já falamos de Salomão, ele foi muito sábio em achar a forma verdadeira de revelar o que estava no coração das mães, mas ele demonstra a essência da sabedoria de uma outra forma. Não sei se alguém se deu conta, quão estranho é um rei oriental, um monarca poderoso, estar sentado, ouvindo pessoalmente e deliberando o caso de 2 prostitutas. Vocês deram conta? Reis agem diferente. Quem ousa me incomodar com uma questão dessas? Eu tenho uma reputação a zelar, uma agenda mais importante a cumprir. Como se atrevem a cansar minha beleza com uma briga de bordel? Sabe quem é que entra nessa sala aqui? Reis, nobres, elite. O que é que vão pensar se 2 rameiras entrarem aqui no meu palácio, no meu tapete? Vão pensar que todo mundo agora pode vir aqui com qualquer coisinha para resolver. Ninguém vai me respeitar se eu lidar com essas 2. Ninguém vai me relacionar com pompa, com circunstância, com honra, com respeito, com glória. Alguém será demitido por liberarem o acesso a essas 2 mulheres. Algum secretário, por favor, filtre minhas mensagens. Isso é caso de primeira instância. Por acaso alguma delas tem foro privilegiado? Para vir ter a questãozinha delas aqui diante do rei? 2 prostitutas não podem ter audiência com o rei. Mas o que é que o Salomão faz? Ele abre o palácio para elas. Ele considera o caso das 2. Ele tem 2 ninguéms
na sua frente e as trata como duas alguéms. E no final, quando ele faz isso, o que é que ele recebe? O que é que ele colhe? Glória, respeito. Todos ficam maravilhados porque Salomão, e tudo começou porque Salomão foi humilde o suficiente para recebê-las. Ele abriu mão da honra para dar tempo para duas mulheres sem honra, e aí recebeu a honra de volta. Quando você abre mão, você ganha. Quando você se rebaixa, você é exaltado. A essência da sabedoria de Deus, humildade. E Salomão está exemplificando isso. Mas tem alguém que nos mostra essa sabedoria divina de uma forma ainda mais incrível. E é a mãe verdadeira. Primeiro, porque ela não entra em pânico. Notaram? Ela não diz o que uma mãe desesperada normalmente diria, né? Não faça isso. Ela diz: meu rei, dê a essa outra mulher o bebê vivo. Não o mate. Primeiro, equilíbrio. Segundo, não há rancor nela. Ela não mostra grande raiva, grande ressentimento para a vizinha que estava roubando o seu filho. E terceiro, gente, e aí é o fundamental, sacrifício. A mulher abre mão da maternidade. Além de equilíbrio, perdão, essa atitude que toca na essência da sabedoria de Deus, sacrifício. Sacrifício é um segredo da vida, sacrifício é um segredo de sucesso. Quando você se segura em algo, você perde. Se você solta, você ganha. A sabedoria do mundo, gente, ela está na outra mulher, na segunda mulher, que se agarrou na criança. É minha, é minha, é minha. Se não for minha, não será de mais ninguém. Perdeu. A primeira mulher soltou e ganhou. A essência da sabedoria de Deus é essa, é de cabeça para baixo. É descendo que se sobe, é dando que se recebe. É fascinante sobre esta mulher que ela abriu mão da maternidade para que o seu bebê pudesse ter uma chance de viver. Ela abre mão da sua felicidade pessoal, ela abriu mão dos seus sonhos, ela abriu mão das suas esperanças para que a criança pudesse ter. E, ironicamente, o que ela recebe? Ao ceder, ao abrir mão, ela recebeu de volta a maternidade, a criança. Isso é sabedoria de vida. Cada problema que a gente tem a ver no fundo com isso. O que é mais importante para mim? Para Abraão era o Isaac, em determinado momento. O que Deus faz? Deus desembainha uma espada, tal qual Salomão, e coloca no pescoço do filho. E aí, quando Abraão abre mão, decide o sacrifício, decide entregar, o que ele ganha? Ele recebe o filho de volta. Até que ele tivesse a capacidade de abrir mão de Isaac, de não fazer Isaac o seu ídolo, o seu rei, a coisa mais importante, o próprio Isaac não estaria seguro, não seria bom para ele. Isaac seria um jugo, um filho mimado que governaria Abraão, e como resultado, Abraão seria um desastre como pai, porque fez a paternidade um ídolo, um Deus. Isso vale para cada decisão que a gente vai tomar na vida. A história está nos mostrando que a sabedoria está em encontrarmos uma forma de, por mais difícil que seja, abrir mão. Veja a espada desembainhada no nosso pescoço. A mulher somos nós.
Aquela mulher agiu como nós somos convidados a agir. Às vezes tem uma espada em cima de coisas que são preciosas para a gente. Saúde, família, carreira, trabalho, reputação. E a gente diz assim para Deus: mas Deus, tu está sendo injusto. Como o Senhor pode fazer isso comigo? A espada está ali para revelar às vezes o nosso ídolo. Para a gente aprender, olhe como a mulher fez, como a mulher agiu. Alguns de nós somos casados, alguns de nós algum dia irão se casar. Exemplo, até que você esteja disposto a dizer: Senhor, eu abro mão do direito de me casar. O Senhor é mais importante que casamento para mim. Se o Senhor não tem a vontade de eu me casar, tudo bem. Até que a gente desenvolva esse tipo de atitude no coração, a gente está colocando uma espada sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso pretendido casamento. E aí a gente vai sufocar qualquer pessoa que chegue perto da gente querendo uma relação, ou eventualmente nos propondo casamento. Nós temos que abrir mão da nossa insistência, da nossa obsessão de me casar, ou de ter uma família feliz, ou de ter uma família perfeita, ou de ser bem-sucedido na minha carreira. Abrir mão daquilo que é precioso, como a mãe fez. Ela exemplificou sabedoria. O caminho para a sabedoria é por baixo. É abrindo mão, é dando prioridade ao outro. O mundo não vai te dizer isso. A maioria dos coaches e das letras das músicas não vão te dizer isso. Vão dizer: pegue o que é seu, se aferre, não solte, não ceda, não retroceda jamais. A verdadeira sabedoria, meus irmãos, é ao contrário. Solta, deixa passar, abre mão. O caminho para cima, no reino de Deus, é feito por baixo. Ganhamos a vida de Jesus quando a entregamos, quando a perdemos. O jeito de encontrar é perder. Isso é demonstrado de novo e de novo e de novo na Bíblia. Salomão com a humildade, a mãe verdadeira com o sacrifício, exemplificando sabedoria. Só que eles apenas sinalizam sabedoria. No fundo, Salomão e a mãe verdadeira estão apontando para alguém que viria anos depois e não apenas exemplificaria sabedoria, mas de fato a encarnaria, com uma capacidade muito maior de humildade, muito maior de equilíbrio, muito maior de perdão, de sacrifício. Alguém que teve a audácia de dizer, não o que o filho de Siraque disse: venha para a sabedoria, venha porque o jugo da sabedoria que está sobre você, aprenda dela, descanse nela. Um que teve a audácia de dizer: venha a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Venha comigo, aceite o meu jugo, porque o meu jugo é leve. Eu sou o verdadeiro rei, disse Jesus, eu darei descanso, aceite o meu jugo. Em Siraque, vir a sabedoria é poesia. Jesus é literal, eu sou a sabedoria encarnada. Quer sabedoria de verdade? Deixa eu mexer com a tua vida, deixa eu entrar, deixa eu bagunçar os valores, deixa eu tocar em todas as tuas áreas. Te relaciona comigo, casa comigo, deixa eu ser teu pai, eu ser teu irmão. E quando a gente faz outra coisa, nosso rei, nós nunca descansamos. A obsessão por outras coisas nos come vivos. Não há satisfação, sempre queremos mais, e aí sempre corremos o risco de perder tudo, de botar tudo fora. Com Jesus é diferente. Ele pode sim nos dar perfeito descanso, perfeita sabedoria, porque Ele é um rei que não pode ser tirado de nós, porque nos prometeu que nunca iria nos abandonar. Qualquer outro rei que a gente sirva é pânico, porque não podemos perder, porque, meu Deus, o meu dinheiro, a minha carreira, a reputação, a minha paternidade, o meu corpo escultural. Jesus é o único que não pode jamais ser perdido, porque nos ama incondicionalmente.
Ele provou isso para a gente. A mulher olha para o trono de Salomão e diz: não arruine a vida do meu bebê, arruine a minha, não o despedace, despedace a mim. Para que ele possa ter vida, eu desgraço a minha. Jesus, anos mais tarde, esteve diante de um outro trono muito mais glorioso, diante de um rei infinitamente muito mais sábio. E ele esteve lá naquele trono, olhando para a gente, viu a espada desembaiada do julgamento que estava no nosso pescoço, para nos castigar pelas nossas loucuras, pela nossa falta de sabedoria crônica, pelas nossas burradas constantes. Ele viu que nós seríamos punidos, e o que é que Jesus disse para aquele que está sentado no trono? O que é que ele disse para o seu pai? Não arruine a vida deles, arruine a minha. Não os corte em pedaços, corte-me a mim em pedaços. Eu abro mão, eu me sacrifico na cruz, para que eles tenham uma chance de viver, não apenas por alguns anos como bebê, mas por toda a eternidade. E o apóstolo Paulo vai dizer que essa cruz de Cristo, essa entrega de Jesus, que é, no fundo, a grande e definitiva e perfeita sabedoria, loucura para as pessoas, mas sabedoria para Deus. Quem ganha, ganha através da cruz de Cristo. Pastor, mas como é que essa sabedoria de Jesus me ajuda em coisas práticas? A decidir sobre minhas amizades, sobre os meus relacionamentos, sobre as oportunidades, sobre as lições da vida. Eu lhes digo, por um lado, Jesus é o rei. Sabedoria vem do rei. Isso significa: ouça, leia, se alimente da palavra deste rei. Receba tanto quanto possível da sabedoria da palavra de Jesus. Leia a Bíblia, leia orando, peça ao alto, como diz Tiago, leia, reflita, aplique, lute com cada texto bíblico fazendo o seu, para que esse texto de Jesus, as palavras deste rei, esteja na nossa mente, no nosso coração, na nossa boca, quando nós enfrentarmos alguma situação de escolha, onde as regras não aplicam, para que ela nos governe. Satura teu coração com as palavras do rei. E em segundo lugar, Jesus não apenas quer nos orientar a ter sabedoria, nos ensinar o caminho da sabedoria, mas muito importante, Jesus foi sábio por nós. Ele foi e é sábio no teu lugar. E isso faz toda a diferença, porque nos permite caminhar, tentar ser sábio no nosso dia a dia, sem as pressões, sem a ansiedade, o estresse, de termos que ser sábios para conquistar o favor de Deus. Jesus foi sábio por nós, e isso já nos garante o favor de Deus. Nós não buscamos ser sábios para alcançar a Deus, nós temos a Jesus que é sábio em nosso lugar, e Deus está do nosso lado, e aí nós temos descanso, e aí a gente pode ir devagar, e a gente pode ir com calma, sem pressão, a gente pode lidar com cada situação, sem o estresse de ter uma espada desembaiada, podemos ir com moderação, com equilíbrio, porque temos do lado alguém que não apenas nos força e nos ensina a ter sabedoria, mas foi sábio por nós, quando nós não sabemos ser sábio, nós temos permissão para tomar a melhor decisão para cada situação, sem estar constrangido, paralisado, porque temos do lado alguém que foi sábio em nosso lugar, e isso tira a pressão da gente ser perfeito. Jesus foi sábio por nós, e isso nos dá também perdão, graça de Deus. Quando a gente faz alguma loucura, ter o perdão de Deus do nosso lado nos permite recomeçar, sempre de novo. Não somos obrigados a viver crucificados por uma falta de sabedoria do passado. Temos o perdão daquele que foi sábio em nosso lugar, a permissão de recomeçar do lado dele. Sabedoria de Jesus. Venha a ela, conheça ela, descanse nela. Amém.